Capítulo 3, 6 linhas da verdade. O movimento de Bai Xiaoxun afastando a cabeça da janela instantaneamente atraiu a atenção do jovem de rosto pálido. Enfurecido, ele gritou, então, você é o cara que pegou meu lugar. Já era muito tarde para Bai Xiaoxun puxar sua cabeça para dentro da janela. Ele imediatamente colocou uma expressão de inocente em seu rosto e disse, não fui eu. Mentiroso. Você é tão baixinho e magro, obviamente você é um novato aqui. Su Baokai fechou as mãos em punhos e encarou furiosamente Bai Xiaoxun. Ele estava tão zangado que parecia que ele iria explodir a qualquer momento. Sentindo-se muito injustiçado. Bai Xiaoxun chiou, isso, de verdade, não tem nada a ver comigo. Eu não ligo. 3 dias a partir de hoje, na margem sul da seita, você e eu iremos lutar até a morte. Se você vencer, então eu não terei escolha a não ser engoli-lo. Se você perder, então pegarei meu lugar de volta. Su Baokai enfiou suas mãos dentro de sua túnica e puxou um aviso de sangue, o qual ele jogou em direção ao peitoril da janela de Bai Xiaoxun. O aviso estava coberto com inúmeras versões da palavra morrer, todas elas escritas com sangue. Bai Xiaoxun olhou para todas aqueles morrer escritos e não pôde deixar de sentir a intenção assassina saindo delas. Seu coração gelou. Então ele lembrou que Su Baokai havia mencionado uma luta até a morte e bufou. Irmão sênior, isso não é grande coisa. Por que você teve que usar seu próprio sangue para escrever tantas palavras? Isso não, machucou. Não é grande coisa. Su Baokai gritou, rangendo os dentes. Ramph. Tenho vivido de maneira simples por anos. Eu economizei pedras espirituais por 7 anos. 7 anos, você me escutou. Só então eu pude subornar o guarda de honra para que ele me arranjasse um lugar nos fornos. Então você vai e decide meter o pé na porta. Essa inimizade nunca será reconciliada. 3 dias a partir de hoje, será o dia da sua morte. Acho que irei passar essa. Bai Xiaoxun disse, pegando, cuidadosamente, o aviso de sangue entre seus dedos e então jogando-o pela janela. Você? Disse Su Baokai enfurecido. De repente, ele sentiu o chão tremer e percebeu que tinha uma montanha de carne parado ali perto dele. Era difícil dizer há quanto tempo o grande gordo já estava para ali, mas ali estava ele, ao lado, friamente analisando Su Baokai. Nono gordo, ele disse, dirigindo-se a Bai Xiaoxun, você está na função de servir junto com o segundo irmão. Então ele olhou de volta para Su Baokai. Quanto a você, pare de causar tamanho tumulto. Tire a sua bunda daqui. Ele balançou sua concha pelo ar ameaçadoramente, fazendo uma rajada de vento surgir. Su Baokai ficou de queixo caído e retrocedeu vários passos. Ele queria continuar argumentando, mas vendo o olhar impaciente no rosto de grande gordo Já, ele lançou um olhar venenoso em direção a Bai Xiaoxun e então partiu. Enquanto Bai Xiaoxun pensava sobre isso, ele percebeu que considerando o olhar perverso que Su Baokai deu a ele com certeza iria aparecer novamente em algum momento. Portanto, a melhor coisa a se fazer naquela situação era permanecer nos fornos. Provavelmente, Su Baokai não se atreveria a voltar lá e causar problemas. Os dias passaram. Bai Xiaoxun se acostumou devagar ao trabalho nos fornos durante o dia, e a cultivar a arte controle do caldeirão violeta à noite. Contudo, o progresso era lento. Eventualmente ele chegou ao ponto onde conseguia aguentar pelo tempo de 4 respirações, mas não mais, deixando muito frustrado. Em uma noite particular, no meio de uma das suas sessões de cultivo, ele de repente ouviu uma grande comoção entre os irmãos mais velhos gordos. Feche o portão, feche o portão. Depressa, segundo gordo Huang, feche o portão. Terceiro gordo Ei, verifique e veja se há alguém nos espionando. Rápido. Bai Xiaoxun piscou em choque. Tendo aprendido com seu último erro, ele evitou a janela e espiou por um buraco na porta. O que ele viu foi um monte de gordos correndo pelo pátio tão rápidos que estavam quase voando. Alguns minutos depois, o portão principal dos fornos foi fechado firmemente. Além disso, por algum motivo, uma névoa fraca tinha se espalhado, fazendo com que os gordos parecessem mais misteriosos do que nunca. Bai Xiaoxun observou a cena que estava acontecendo. Os gordos estavam agora se aproximando de uma cabana de palha em particular. Apesar da névoa, Bai Xiaoxun podia ver claramente a pessoa de grande gordo Já, e ele parecia estar falando para os outros. Toda a cena era muito estranha, então Bai Xiaoxun começou a se afastar da porta, numa tentativa de parecer que ele não tinha visto nada. Contudo, foi nesse momento que a voz de grande gordo Já ecoou, nono gordo, eu sei que você está olhando. Venha aqui. Apesar dele não ter falado muito alto, sua voz instantaneamente pesou sobre Bai Xiaoxun. Bai Xiaoxun piscou algumas vezes, então calmamente caminhou porta afora, fazendo uma expressão inocente, de uma pessoa que não é capaz de machucar um mosquito. Tão logo ele se aproximou do grupo de gordos, grande gordo Já o puxou e o colocou junto a eles. Quase que imediatamente, Bai Xiaoxun sentiu o cheiro de um aroma único, algo que instantaneamente fez com que uma sensação de calor se espalhasse por seu corpo. Ele olhou em volta para os outros, e viu que todos tinham expressões eufóricas em seus rostos. Por alguma razão, ele também se sentiu animado. Foi então que ele notou que grande gordo Já estava segurando um cogumelo mágico em suas mãos. Era do tamanho da mão de um bebê e translúcido como um cristal, só era preciso uma olhada, e qualquer um poderia afirmar que não era um item comum. Grande gordo Já olhou para Bai Xiaoxun e então estendeu o cogumelo e grosseiramente disse vai lá, nono irmão, dê uma mordida. Ah, respondeu Bai Xiaoxun, olhando o cogumelo mágico. Então ele olhou à sua volta para todos os irmãos gordos e hesitou. Grande gordo Já instantaneamente ficou irritado. Pelo olhar em seu rosto, se Bai Xiaoxun não comesse o cogumelo, os dois iriam se tornar inimigos. Não era só ele. Segundo gordo Huang, terceiro gordo Ei, e todos os outros estavam olhando para Bai Xiaoxun. Bai Xiaoxun engoliu com dificuldade. Nem em seus sonhos mais estranhos, ele nunca imaginou que estaria numa situação onde as pessoas ficariam com raiva se ele não desse uma mordida em um cogumelo mágico inestimável, como se isso não fosse nada mais do que uma coxa de frango. E isso era exatamente o que estava acontecendo diante de seus olhos.
O coração de Bai Xiaoxun estava batendo forte enquanto ele rangia os dentes e aceitava o cogumelo mágico. Finalmente, ele abriu a boca e deu uma grande mordida. O cogumelo instantaneamente dissolveu na sua boca, fazendo com que uma sensação maravilhosa que preenchia todo o seu corpo, uma sensação muitas vezes mais intensa do que a que ele sentiu momentos antes quando apenas o cheirou. Quase que instantaneamente, seu rosto ficou todo vermelho. Excelente, Ancião Sun pediu que usássemos esse cogumelo mágico de 100 anos numa sopa. Se todos dermos uma mordida, então todos nós podemos nos aproveitar da situação. Grande Gordo já parecia bem contente enquanto abria a boca e dava uma mordida. Então ele passou o cogumelo para o próximo gordo na fila, e rapidamente, todos eles estavam mastigando o cogumelo. Agora que todos eles estavam mastigando juntos, o grupo sorria para Bai Xiaoxun como se agora ele fosse um deles. Bai Xiaoxun riu quando percebeu que todos esses caras eram basicamente parceiros de crime. Além disso, considerando que eles ficaram tão gordos desse jeito, provavelmente não seria perigoso se juntar a eles. Foi uma pequena surpresa Subaokai dar a ele um desafio a um duelo com a palavra morrer escrita tantas vezes. Irmão mais velho Bai Xiaoxun disse, esse cogumelo mágico era fantástico. Eu senti como se todo o meu corpo estivesse pegando fogo. Ele lambeu os lábios e olhou impacientemente para Grande Gordo Já. Em resposta, os olhos de Grande Gordo Já começaram a brilhar. Com uma risada cordial, ele extravagantemente retirou uma flor de selo de Salomão, o qual ele entregou para Bai Xiaoxun. Agora você enxerga o quão maravilhosos são os fornos, irmãozinho. Eu não estava mentindo. Certo, coma. Coma até ficar satisfeito. Os olhos de Bai Xiaoxun começaram a brilhar enquanto ele dava uma grande mordida. Depois, Grande Gordo já tirou um tipo de material precioso natural, algo que parecia como uma gema dourada, que parecia emanar um aroma perfumado. Bai Xiaoxun não precisou de aviso do Grande Gordo já. Ele imediatamente deu uma mordida e engoliu. O sabor picante o preencheu com uma sensação maravilhosa. Depois disso, Grande Gordo já ofereceu uma fruta espiritual vermelha incrivelmente doce. Mais itens aparecerão. Cogumelos mágicos, vários ingredientes medicinais, frutas espirituais e outros itens preciosos. Bai Xiaoxun partilhou de todos, como todos os outros gordos fizeram. Ele comeu tanto que rapidamente sua cabeça começou a rodar. Ele quase se sentia bêbado, com seu corpo quente e queimando até o ponto em que subia vapor do topo de sua cabeça. Ele já se sentia tão gordo como uma bola. Quanto mais ele comia, mais gentilmente ele era olhado pelo Grande Gordo Já e os outros. No final, eles deram um tapa na barriga e riram com vontade, e todos pareciam realmente como parceiros de crime. Se alongando, Bai Xiaoxun esticou os braços e as pernas. Sua mão pousou sobre a barriga gigante do Grande Gordo Já, e seu pé caiu para o lado. E ele começou a rir junto com todos os outros. Outros departamentos de servos matariam para colocar um dos seus membros na seita externa. Mas nós mataríamos para permanecermos fora dela. Quem quer ir para lá de qualquer forma? O que tem de tão bom na seita externa, hein? Grande Gordo já soou muito orgulhoso disso. Assim que ele terminou de falar, ele tirou uma raiz de ginseng. A própria raiz tinha incontáveis anéis de idade claramente visíveis, e estava coberto com inúmeras pequenas raízes. Claramente, este ginseng era muito velho. Nono irmão, nossas bases de cultivo são todas fortes o suficiente para que nos tornássemos discípulos externos da seita há muito tempo atrás. Contudo, nós preferimos esconder nosso verdadeiro nível. Veja, existem discípulos externos da seita que matariam para ter a chance de dar uma única mordida numa raiz de ginseng de 100 anos de idade como essa. Nós parecemos assustados. Grande Gordo logo em seguida arrancou uma raiz fora e jogou dentro de sua boca, mastigou, e engoliu. Então ele entregou a raiz de ginseng para Bai Xiaoxun. Bai Xiaoxun estava cheio, ele quase não conseguia enxergar direito. Irmão mais velho, estou cheio. Eu realmente não consigo dar outra mordida. Antes que ele pudesse terminar de falar, Grande Gordo já arrancou uma raiz e enfiou na boca dele. Nono irmão, você é muito magrinho, tão magro que as garotas da seita não irão gostar de você. Na nossa seita, elas gostam de caras como nós irmãos, robustos e carnudos. Vamos, coma, Grande Gordo já deu um grande arroto. Então ele pegou uma pilha de vasilhas, e imediatamente apontando para 2 pergaminhos que estavam pendurados em cada lado de uma cabana de palha próxima, sobre o qual estavam escritos um par de versos. Olhe, nós temos alguns dizars aqui que são antes morrer de fome nos fornos do que lutar na escada na seita externa. Bai Xiaoxun olhou para o par de versos e disse, sim, com certeza. Nós todos queremos morrer de fome aqui. Sim, morrer de fome. Então ele deu uns tapos na barriga e deu um arroto. Ouvindo isso, Gordão Shang e todos os outros começaram a rir. Todos eles começaram a achar Bai Xiaoxun incrivelmente charmoso. Hoje é um grande dia, Grande Gordo já disse. Nono irmão, eu tenho algo importante para te dizer. Nós temos um jeito certo de fazer as coisas aqui nos fornos e para ambientar-se, você precisa memorizar um certo mnemônico. Preste atenção. Frutas e ervas de natureza mágica, morder as bordas, mas poupar o caule, fatiar a carne fina quando tem um pouco para o açougueiro, e para os ossos, deixe um pouco de carne neles, com geia espiritual. Encha de água até ficar ralo, vinho fino. Meia copo dará. Essas 6 linhas foram compiladas após anos de sofrimento das gerações anteriores. Se você comer seguindo esses princípios, então a sua sobrevivência é garantida. Certo, vamos encerrar por aqui. Vamos todos dormir, o lanche da noite de hoje está encerrado. Os discípulos externos da seita ainda estão esperando pela sopa deles. Enquanto ele falava, Grande Gordo já começou a encher as vasilhas vazias com mingau de arroz. A cabeça de Bai Xiaoxun estava rodando, e ele não podia deixar de pensar sobre as 6 linhas da verdade que acabaram de lhe dizer. Ele olhou para o Grande Gordo já e para os outros enchendo as vasilhas, soltou um arrotos, e depois abaixou-se para analisar as tigelas. E então sua boca curvou num sorriso. Irmãos mais velhos, essas vasilhas são muito boas. Grande Gordo já e os outros olharam para ele com expressões estranhas.
Parecendo tão charmoso como sempre, ele riu e disse, numa primeira olhada, elas não parecem tão grandes, mas podem comportar muita comida. Por que não fazemos elas parecerem grandes mas comportarem menos comida? Por exemplo, nós podemos fazer o fundo das vasilhas mais grosso. Grande Gordo já ficou olhando aturdido, como se tivesse sido acertado por um raio. Seus pedaços de gordura começaram a tremer, e seus olhos começaram a brilhar. Os outros gordos começaram a arfar e a gordura deles começaram a tremer também. De repente um som de pancada soou quando o Grande Gordo já bateu em sua coxa. Então ele jogou sua cabeça para trás e riu espalhafatosamente. Sim, sim, sim. Essa é uma ideia digna de ser passada adiante. Futuras gerações nos fornos se beneficiarão muito disso. Nono irmão, eu nunca imaginei que alguém tão charmoso como você na verdade seria tão astuto assim. Ha ha ha. Você nasceu para fazer partes dos fornos. Continua no próximo capítulo.